Aqui, Diniz, boa noite. Boa noite. Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Primeiramente, a sua avaliação da partida de hoje e o quanto os desfalques, ausências importantes, atrapalhou a sua ideia de jogo. Obrigado, Diniz. Então, primeiramente, boa noite. Eu acho que o jogo, a gente fez um primeiro tempo muito ruim, principalmente na parte de marcação. E o Palmeiras soube se aproveitar. É verdade que fizeram 3 gols, mas foram as 3 primeiras chances que o Palmeiras teve no jogo, eles aproveitaram as 3. E praticamente ele liquidou o jogo com isso, que foi o placar final do jogo. A gente teve alguns descuidos muito graves de coletivos, principalmente no sentido de a ideia era não oferecer profundidade para o Palmeiras, não abrir o centro do campo, deixar o jogo mais lento, e a gente fez tudo ao contrário nos gols que a gente tomou. E também não oferecer transição. Então a gente, isso que eu falei na minha primeira explanação, da gente deixar o jogo mais lento e não oferecer profundidade, a gente tomou 2 gols assim. E o segundo gol, o primeiro e o terceiro, o segundo gol a gente estava com a bola no pé, forçou um passe dentro, ofereceu a transição ao Palmeiras, achei também que foi falta no lance, pelo critério que o juiz estava adotando, foi falta. Ele deu um monte de falta como aquela em vários momentos do jogo, mas aquela ele escolheu não dar. Obviamente que os desfalques faz falta no seguinte sentido, o time estava muito encaixado na marcação, o time ficou coeso e estava fazendo partidas muito seguras. Então, como o nosso principal problema hoje foi a marcação. O time não jogou mal com a bola no pé, nem no primeiro tempo. No primeiro tempo faltou um pouco de ser mais agressivo, chegar com mais gente na área, acertar mais as finalizações. Mas nosso problema principal no primeiro tempo foi a gente marcou mal o Palmeiras naquilo que a gente tinha mapeado. Não foi uma surpresa, a gente tomou uns gols da maneira que a gente achou que podia tomar. Então, isso que deixa a gente com um olhar negativo, muito negativo do que foi no primeiro tempo. Diniz aqui, Bianca Molina, TNT Esportes. Em dado momento, Diniz, no segundo tempo, o Lucas Oliveira tocava na bola e parte da torcida do Vasco presente hoje no Allianz Parque vaiava o jogador. Não sei se tu já tiveste tempo de conversar com ele sobre isso, mas tu que é um técnico que sempre te notabiliza por recuperar e trabalhar bastante o mental dos atletas, como fazer para trabalhar nesse caso específico? Porque a gente está falando de um zagueiro que não começava uma partida desde fevereiro, ele volta a ter uma oportunidade como titular e já sai com uma imagem ruim perante o torcedor. Obrigada. Acho que faz parte da vida do jogador, e ele tem que saber absorver, e ele vai saber absorver. Ele foi ganhando essa condição nos treinamentos. Embora ele não tenha começado na partida desde fevereiro, ele jogou praticamente uma partida inteira contra o Flamengo no Maracanã, um jogo muito duro, marcando jogadores extremamente rápidos. No caso, ele ficava praticamente mano a mano com o Bruno Henrique muitas vezes. Tomou cartão amarelo no primeiro tempo e conseguiu fazer um jogo muito bom. As outras partidas que ele entrou durante o jogo, ele foi muito bem e ele merecia a chance de iniciar o jogo. Agora é saber absorver as críticas da torcida e está tudo certo. O torcedor tem que vaiar mesmo e está tudo bem. E o Lucas tem que saber absorver e vai contar com o nosso apoio aqui dentro. E ele é um menino forte e vai saber lidar bem com isso. Diniz, Valentim Furla do UOL. Queria saber sua opinião sobre o anúncio de hoje da CBF do novo calendário para o ano que vem. Então, de uma maneira assim, bem superficial, eu achei que foi positivo, mas eu não me debrucei muito ainda sobre o calendário, para falar a verdade. Estava mais focado no jogo, não posso te responder com mais profundidade. Mas, de maneira geral, pelo pouco que eu troquei de ideia com algumas pessoas, eu acho que tem mais coisas positivas do que negativas. Boa noite, Diniz. Isabela, da Rádio Exclusiva e da Rede Ronaldo aqui. Eu vi algumas críticas, dos torcedores na internet e eu queria saber a sua opinião. Se você achou também que o Vasco foi muito apático hoje na partida contra o Palmeiras. Eu achei que no primeiro tempo o torcedor tem razão. Eu acho que a gente tem uma certa apatia, uma diferença de intensidade e por isso que a gente tomou os gols que a gente tomou. Eu acho que nesse sentido eu concordo com o torcedor. No segundo tempo, a gente melhorou basicamente no nosso estado anímico. E foi um jogo mais equilibrado. O Palmeiras teve chance de fazer mais gols, a gente teve chance de fazer gol, então foi um jogo ok, um jogo equilibrado. A gente não foi brilhante em nenhum momento do jogo. Mas no segundo tempo, a gente fez uma partida melhor que no primeiro tempo. A gente marcou melhor, a gente chegou com mais contundência, a gente teve chances, pelo menos 2 chances muito claras de fazer o gol. Tivemos bolas paradas perigosas, tivemos chute fora da área. E coisa que não teve muito no primeiro tempo. Então a análise do torcedor em relação ao primeiro tempo, eu concordo, tem a minha anuência.
Diniz, boa noite. Pedro Julião, Rádio Dimensão Esportiva. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Verratti, praticamente 2 meses sem marcar um gol de bola rolando. Eu queria saber como você enxerga ele nesse estilo de jogo. Ele que é o centroavante um pouco mais de área, e o Vasco tem explorado muito as jogadas em velocidade, tanto com o Raia quanto o Nuno. Quanto você acha que pode pesar para o Verratti um momento como esse, tanto tempo sem marcar um gol com bola rolando? Não, o Verratti, toda coletiva tem uma pergunta sobre o Verratti. Agora eu tenho que vir sempre preparado para responder uma pergunta do Verratti, que o fato de ele não fazer gol, uma hora ele vai fazer gol. Hoje ele teve chance no primeiro tempo, ele cabeceou, ele teve presença, teve uma bola que ele, o pé que ele se jogou, quase que ele fez o gol também. Quando a gente começa a chegar com mais frequência, com cruzamentos, que o forte do Verratti todo mundo sabe, ele é um goleador, que a bola precisa chegar em boas condições para ele marcar. E quando a gente tem um volume maior de chegadas mais limpas, de cruzamento principalmente, ele vai ter mais chance de marcar o gol. Quando ele não marca o gol, ele tem uma função tática muito importante. Além do espírito de liderança que ele tem, ele é um dos grandes líderes da equipe. E é um goleador. Há 2 meses, todo mundo passa por isso. O Hulk está passando aí por coisa parecida. Todo mundo já passou por isso, todo centroavante. E a gente espera que ele volte a fazer gol, mas enquanto ele não tem feito os gols, ele tem sido muito importante na parte tática. Diniz, se criou uma expectativa muito grande, né? Se criou uma expectativa muito grande para essa partida, porque o Vasco vinha de enfrentamentos muito bons contra as equipes lá de cima, jogando bem contra o Cruzeiro, foi uma vitória bastante contundente. Do jeito que foi a derrota hoje, até o Léo Jardim falou também nessa linha de pensamento de que o time entrou desligado no início. De que forma o jeito da derrota hoje não pode abalar o time? Como é que você está lidando com isso para manter o foco, para recuperar, para manter nessa pegada que o Vasco vinha até esse momento, né, de bons jogos, boas atuações? Então, isso é uma coisa relativamente fácil, porque não tem abalar o quê? Não tem como abalar. O time já teve uma resposta positiva no segundo tempo. O time não pode entrar do jeito que entrou, mas não é uma coisa que não tem o que fazer. O time já começou a reagir no segundo tempo. Eu espero o que vai acontecer é que a gente vai trabalhar bastante e continuar essa melhora contra a Vitória. Não tem tempo o que vai ficar abalado, não tem abalar nada, tem que ter raiva. O time tem que ter raiva de fazer o que fez, pô. Não tem nada de abalar nada, absolutamente. Não tem a mínima chance de abalar ninguém. Eu acho que os jogadores já responderam de uma maneira positiva no segundo tempo. E tem que ter raiva e aprender a não fazer. Não se contentar porque fez partidas boas. A gente estava numa sequência de 7 jogos jogando bem. Isso é uma coisa natural do ser humano, mas assim, os seres humanos que eles se diferenciam é quem não cai nisso, não se acomoda. Então, uma certa acomodação que levou uma certa apatia, que todo mundo percebeu, e que levou os 3-0 do Palmeiras no primeiro tempo. Então, uma análise fácil e o time tem que reagir, e eu acredito que já começou a reagir e vai reagir mais nos treinamentos, e vamos chegar no Vitória e a gente sabe que tem que fazer muito melhor do que a gente fez hoje, principalmente no primeiro tempo. Diniz, boa noite. Thiago Berga do Lance. Você já falou sobre a apatia, sobre o time ter estado desligado, e falou também sobre o Verratti e a posição e a função tática dele. O que faltou para o Vasco, por exemplo, ter mais um pouco de controle de jogo, de bola no primeiro tempo, talvez explorando também o fato de o Verratti poder segurar mais um pouco a bola, reter para o Vasco conseguir sair um pouco da pressão do Palmeiras nos primeiros minutos? Mas não aconteceu isso que você está falando. No jogo não foi isso. A gente jogar com a bola, a gente não jogou mal em nenhum momento. Com a bola de ter controle. Controle a gente até teve até no primeiro tempo. O que a gente não teve foi contundência. Controle a gente teve. A gente faltou chegar com mais contundência? Faltou, mas controle o time teve. O Palmeiras praticamente, quando ia pressionar a gente saiu limpo quase todas as bolas, ia evoluindo de maneira paulatina, chegava no ataque. No primeiro tempo não estava conseguindo terminar bem as jogadas. Nosso erro não foi esse, foi uma apatia muito grande para marcar um time que aqui dentro do Allianz principalmente é um time muito letal, é um time que faz transições muito rápidas, um time que joga um jogo mais alongado. Quando tem segunda bola, os caras aceleram muito rápido. E a gente errou nisso que estava mapeado. Não é uma coisa, não foi surpresa. Foi, de fato, apatia, e uma coisa que foi treinada, foi vista em vídeo, e a gente, mesmo assim, ofereceu os gols para o Palmeiras. E eles foram muito letais. O jogo estava um jogo equilibrado, aí a primeira chegada do Palmeiras foi um gol. O jogo voltou a ficar equilibrado, a segunda chegada do Palmeiras foi outro gol. E o terceiro, a mesma coisa.
Não foi um jogo que o campo ficou, que o Palmeiras foi extremamente dominante, e o campo ficou inclinado, e a gente foi lá para trás. Não foi isso que aconteceu. Eles foram muito eficientes, muito eficazes, e a gente foi muito disperso e muito distraído. A gente errou coisas que a gente nem sonhou em errar contra o Bahia, contra o Cruzeiro, contra o Flamengo. A gente jogou, a gente abriu o meio em muitas situações, a gente demorou para fazer a recomposição, a gente, num dos gols, a gente estava com a área mal preenchida, e isso aí determinou a nossa derrota, que foi uma vitória merecida do Palmeiras. Diniz, aqui, Vitor Seta do Globo. O Vasco vem de uma sequência de times que jogam muito para cima, muito com a bola, jogos de intensidade, transição, e agora vai pegar um Vitória, que é um time da parte de baixo da tabela, que provavelmente vem num jogo mais cauteloso, jogando fora de casa. Como é que você faz para virar a chave taticamente nessa preparação para um jogo tão diferente dessa sequência que você enfrentou agora, cara? Eu acho que não, a gente não vira a chave por conta disso do Vitória jogar diferente taticamente. A parte tática é um fator do jogo que hoje, por exemplo, não foi o que determinou. Assim, determinou de fato a apatia, o comportamento que a gente teve. Porque a parte tática, eu não virei a parte tática de cabeça para baixo do primeiro para o segundo tempo. O que mudou foi a atitude. A gente precisa ter a atitude necessária, a vontade de vencer necessária, o respeito necessário com os adversários e principalmente com a gente mesmo, com a nossa torcida. Isso que a gente precisa fazer diferente no ponto Vitória. Não é uma questão tática. A questão tática, nesse sentido, é mais simples para resolver. As coisas são mais complexas. A gente precisa entregar mais e eu acredito que vai entregar mais. O time está aprendendo a jogar de acordo com a grandeza do Vasco. Hoje, dos últimos jogos, foi um dia que a gente teve uma queda que a gente precisa retomar rápido e eu espero que a gente retome. Aqui, Diniz, Joel Silva, do canal Colina em Foco. Primeiramente, queria saber sobre a situação do Matheus França e do Cuesta, se eles voltam para o jogo contra o Vitória. E assim, coincidentemente, o Vasco perde a invencibilidade de 7 jogos a partir do momento que não teve o Barros suspenso pelo 3º cartão amarelo. Você explicou sobre a questão da apatia e tal, mas qual foi a importância, ou melhor, qual foi o tamanho desse desfalque pela questão da característica de jogo, tendo em vista que nesse período de invencibilidade jogou a maior parte do tempo Hugo Moura e Barros? Você acha que contra um Palmeiras, assim como foi contra o Cruzeiro e o Flamengo, que são times da parte de cima da tabela, talvez o Vasco pedia um time um pouco mais forte na marcação, ou você enxerga de outra maneira? Obrigado. Muito difícil, né? Depois que aconteceu o jogo. Eu não acho que, obviamente, que podia melhorar um pouco, porque assim, então a gente, como o Barros tem uma característica de marcação maior e o Cuesta um jogador mais viril, mais rápido, podia ser que melhorasse. Mas eu não acredito de maneira alguma que se tivesse jogado os 2 jogadores, a gente ia fazer um primeiro tempo muito melhor que a gente fez. Foi uma coisa muito geral. Então, assim, não dá. E para falar disso, assim, o Tietê, que jogou o Hugo Moura e o Tietê. O Tietê, no jogo de hoje, ele fez uma partida correta, assim, ele participou, ele não aparece em nenhum momento, errando na marcação e falhando, deixando de estar bem posicionado. Então, se tivesse muito sentido, o Barros faria uma partida ok, como a do Tietê. Os volantes não participaram muito disso, do que aconteceu. Era uma apatia coletiva. Falta de pressão na bola, falta de fechar o centro, falta de cuidar da profundidade. Então é muita coisa para a gente atribuir à ausência do Barros. Isso não invalida que o Barros, de fato, foi marcando posição jogo após jogo. Isso é uma coisa. Mas assim, achar que se o Barros tivesse, a gente teria feito uma partida muito melhor do que fez, eu acho que é exagerado. O Matheus França e o Cuesta, os dois a gente vai avaliar e pode ser que os dois tenham condição de jogar. O Matheus França acho que tem mais chance. O Cuesta, por ser um problema muscular que não preocupa tanto também a gente. Não vou criar uma expectativa que ele vai jogar, mas a gente não vai arriscar também botar ele se não tiver condição. Ele teve o problema muscular, ele ficou um pouco ainda no campo. Então não foi um problema que ele teve e ele saiu imediatamente. Ele fez o exame, acusou algum problema, que eu não sei o tamanho, a dimensão, mas ele tem relatos positivos, mas ele é dúvida. Eu acho que, se você responder, ele preocupa mais do que o Matheus França para o jogo de domingo. Obrigado, Fernando Diniz.